Então, a festa da Páscoa representa Cristo, né? Esse Cristo crucificado, já falamos aqui um pouco, né? A festa dos pães sem levedura, né? Sem fermento, representa esse Cristo compartilhado. A festa das primícias representa esse Cristo ressuscitado. A primazia do Senhor, o primeiro filho era do Senhor, o primeiro feixe, o primeiro molho, né, era do Senhor, a primeira receita, o primeiro ganho, né, o primeiro ganho das pessoas, né, era do Senhor. As primícias, né? Alguém falou sobre primícia aí na sala outro dia, né? A trilogia da compaixão, que são aquelas 3 primeiras festas, né, que fala da semana do sofrimento. Nós temos o Cordeiro Pascal, que é a Páscoa, depois nós temos o pão sem fermento, que é Cristo, o pão da vida, que é distribuído, é partido e compartilhado, né? E depois nós temos Cristo como a primícia dos mortos. Então, essa é a trilogia da compaixão. Por isso que são 3 festas na primeira semana. Essas 3 festas apontam exatamente para essas coisas. Na festa de Pentecostes, aí nós temos o Cristo sendo derramado, e aí nós temos uma coisa interessante. Você lembra que na primeira festa era o pão sem fermento, porque estava falando de quem? Estava falando de Jesus Cristo. Tá? Ele é o pão sem fermento. A primeira semana é Páscoa, pães sem fermento, ou pães asmos, né? E primícias, né? Cristo é a primícia dos que dormem. Então, aquela primeira semana, ela fala desses 3 aspectos da obra de Cristo, né? Então, Cristo é o pão que desceu do céu, pão sem fermento. Agora, nós temos aqui 2 coisas, né? Se lembra quando nós falamos do número 2, na semana passada? 2 é o número da comunhão, é o número do testemunho, é de 2 em 2, né? Então, agora, nós temos que apresentar na festa de Pentecostes 2 pães com fermento. É interessante, né? Porque fermento é o símbolo do pecado na Bíblia, né? Mas o que Deus está mostrando aqui na festa de Pentecostes, né, que diferente da festa dos pães sem fermento, que era Cristo, o pão da vida sendo dado à humanidade, aqui somos nós que somos os pães que Deus está oferecendo ao mundo. É quando nasce a igreja, lá em Pentecostes, né, quando a igreja é gerada, quando ela nasce, né? Então, ela nasce, são os pães com fermento, né, oferecido ao mundo. O que é Pentecostes? Somos nós, cheios do Espírito, nós, ainda pecadores, salvos, santificados na posição, mas ainda cometendo pecado, ainda precisando daquele advogado do dia da expiação, né? Por isso que a festa não é um pão. Se fosse um pão, tinha que ser Cristo, mas são 2. 2 fala de mim e de você, fala de nós, fala do Cristo corporativo, fala do Cristo coletivo, fala da igreja. A igreja cheia do Espírito Santo, ela é apresentada ao mundo, ela é dada ao mundo para matar a fome do mundo. Por isso que na festa de Pentecostes tinha que ser oferecido ao sacerdote, tinha que ser entregue 2 pães com fermento. A pessoa ia lá e levava 2 pães com fermento. É interessante, né? É interessante. Normalmente fala sem fermento, né? Mas na festa de Pentecostes, não. Depois nós temos a festa das trombetas, né? Que é Cristo anunciado, Cristo proclamado, né? É a isso que nós somos chamados, né? Nós somos chamados, né, a proclamar Cristo, a falar de Cristo, a anunciar de Cristo, né? Então, assim, uma incumbência nossa, mas você só consegue tocar a trombeta, né, ou o chofar, né? Você só consegue fazer isso se você tiver com o pulmão forte, cheio de ar, cheio de vento, né? Ou seja, cheio do Espírito. Então, Pentecoste te enche, te capacita para que você possa anunciar Cristo, proclamar Cristo. A vida cristã é uma festa, né? Todas as vezes que eu anuncio Cristo para alguém, que eu falo de Jesus para uma pessoa, né,
eu estou festejando trombeta. Eu estou fazendo essa festa, estou proclamando, estou anunciando Cristo, né? Como diz lá em 1 Coríntios 11, né? Até que ele venha. Né? Então, essa é a festa das trombetas. Né? Depois nós temos a festa da expiação, que representa Cristo intercedendo por nós, Cristo, nosso advogado. Aí você tinha os 2 bodes, né? Em um era colocado as mãos, confessado os pecados sobre ele, e ele era levado para se perder no deserto. Ou seja, Cristo levando os meus pecados para longe da presença de Deus. Por isso que ele ia para o deserto. Ele ia distante do tabernáculo. O tabernáculo era a presença de Deus. O outro era morto. Aí o sumo sacerdote pegava o sangue e levava dentro do Santíssimo Lugar. Então é Cristo que morre pelos meus pecados. Cristo leva os meus pecados para longe do Pai, né? E Cristo purifica a nossa vida, né? Através do sangue que é levado lá para o Santíssimo Lugar. Eu tenho uma tese, né, sobre aquele momento terrível, né, lá na cruz, em que Jesus e o Pai, né, ficaram separados por 3 horas. Você sabe que foi a única vez na eternidade, e a eternidade é algo que não tem início nem fim, né? Por isso que Deus é eterno. Ele não tem início nem fim. Então, lá na cruz, né, houve um momento quando Jesus fala Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste, né? Então, ele ficou 3 horas separado, né, da presença do Pai. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma tese, né, é coisa minha, é que quando Jesus estava no jardim, no Getsemane, que ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Eu nunca imaginei, inclusive, aquilo foi um negócio que ficou na minha mente, sabe, durante muito tempo, até que eu pudesse ter uma ideia, né, uma ideia formada, né, porque eu ouvia pregações sobre isso, mas eu nunca entendia, sabe, que Jesus pedia para não ir para a cruz, que não beber aquele cálice não significava não ir para a cruz. Por quê? Porque Jesus foi o único homem que nasceu para morrer. Todos os outros nasceram para viver. Morremos porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não. Jesus, ele nasceu para ir para a cruz. Ele nasceu para morrer. Ele mesmo fala assim, olha, eu preciso fazer isso porque se uma semente não morre, ela fica sozinha. Lucas tem uma expressão que fala assim, o seu olhar era como de quem ia para Jerusalém. Ou seja, ele tinha uma obsessão, ele tinha um propósito, ele tinha um plano, né? E o plano dele era a cruz, não tinha saída, né? Tudo foi arquitetado para isso, né? Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Jesus veio para morrer, né? Então eu ficava assim encabulado quando eu ouvia mensagens, ensinamento, né, de que quando Jesus fala assim, Pai, se possível, passa de mim. Isso é uma ideia minha, viu, irmão? Se você não concordar, não tem problema não, tá? Você pega a minha ideia, joga na lixeira e esquece, apaga. Eu nunca entendia, sabe? Como que Jesus falava assim, Jesus falou assim, Pai, se possível, passa de mim, porque Jesus não queria ir para a cruz, porque Jesus não queria sofrer na cruz. Aquilo, para mim, sabe? E até que um dia eu tive um insight, sabe? Lendo a Bíblia, sempre procurando entender, né? Aquele momento de 3 horas, aquele ato na eternidade, né? Foram os únicos momentos, né? 3 horas, que Jesus ficou afastado do Pai, o Filho se afastou do Pai. Isso nunca aconteceu antes, nem depois vai acontecer. Nunca mais. Né? Que ele ficou afastado do Pai. Por quê? No momento que ele leva os nossos pecados sobre ele, os nossos pecados fazem separação entre nós e o Pai. Jesus se submeteu a isso. Ter esse momento de separação. Nós, às vezes, sentimos muito quando nós perdemos uma pessoa de quem nós gostamos, né?
quando há uma separação de casamento, mesmo às vezes o casamento complicado, mas na hora de que separa, né, a gente sente, né? Às vezes quando a gente deixa um emprego, um trabalho, a gente vai se separar dos colegas, dos amigos, né? A gente sempre sente, né? Um filho que vai casar, vai embora, uma filha, né? A gente sente, né? Mas nós nunca conseguimos ter um relacionamento perfeito com alguém. Por mais que a gente goste, ame, o nosso relacionamento nunca é perfeito. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Então, a nossa relação também ela é imperfeita. Por melhor que seja, por mais amor que a gente tenha, a nossa relação nunca é perfeita. Mas Deus tem um relacionamento perfeito. A Trindade, ela se relaciona na eternidade, ela se basta em amor, em alegria, né, em comunhão, né? É o espírito de comunhão que os une, né? É uma comunhão perfeita, né? Então, aquele momento na cruz, né, ele não custou apenas, entre aspas, né, apenas os nossos pecados, né, essa mancha sobre Cristo, né, que o seu sangue teve que ser derramado. Não custou só o sofrimento, entre aspas, né, que Cristo, né, como homem perfeito, teve um sofrimento perfeito. Né, imagina a dor que ele teve, né, a perfeição desse sofrimento. Né, mas custou a ele, né, essas 3 horas de separação. Você imagina o sofrimento que deve ter sido, né? 3 horas de perda de comunhão, uma comunhão perfeita, uma comunhão eterna, né? Então eu fico imaginando isso, né? Isso foi o que aconteceu lá na cruz, né? Foi o cordeiro, né? Aquele bode que levou sobre ele, né, o nosso pecado, né? Que é o que acontece com a festa da expiação. É Cristo como se fosse dois, né? Aquele que derrama sangue puro e aquele que leva os pecados sobre ele, né? Então, Cristo é o nosso intercessor, é aquele que faz a nossa expiação, ele é o nosso advogado, ele intercede por nós hoje, os nossos pecados hoje, pelos nossos pecados hoje, né? E a Bíblia diz que temos um advogado, que é Cristo, né? Que é essa festa, né? E, por fim, nós temos a festa dos tabernáculos, né? Que é Cristo a nossa morada. Hoje nós estamos em Cristo. A Bíblia diz que nós somos lançados em Cristo. É interessante, né? O apóstolo Paulo, ele fala batismo, né? Quando ele fala, com aquela expressão que fala, né? Fostes lançado em Cristo, ali a palavra é batismo. Você foi mergulhado em Cristo. Você foi jogado em Cristo. Você não foi só apresentado a Cristo, você foi lançado nele. Na verdade, a gente tem uma ideia do corpo de Cristo que está em formação, né? Mas a gente tem uma ideia assim, como se mais ou menos a gente fosse um tijolinho, né? Que fosse compondo aquele corpo. Mas, na verdade, nós somos lançados no corpo de Cristo. Quando a igreja nos recebe, quando a igreja recepciona alguém, essa pessoa está recebendo uma imersão em Cristo. Aliás, é isso que a igreja deve ser, né? A igreja tem que ser Cristo para aqueles que chegam e para aqueles que lá estão, né? A igreja tem que ser a paz de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo, né? Então, em Cristo nós temos morada, né? Nós moramos em Cristo, né? Nenhuma condenação há para aquele que mora, aquele que está em Cristo. Não é para aquele que conhece, não é para aquele que viu a Cristo. Romanos 8, né? Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, para aquele que mora em Cristo, para aquele que vive, foi mergulhado em Cristo. Isso acontece com a igreja, né? Isaías 53, quando fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Os nossos pecados, né? Isso acontece hoje, né? Quando alguém é recepcionado, quando alguém é salvo e entra na igreja, né? Ele vem com os seus pecados, ele vem com as suas dores, suas enfermidades, seus problemas, seus transtornos, né? E às vezes nós temos dificuldade como igreja de entender isso, de receber, nossa, chegou um cara aí cheio de problemas, mas nós somos o corpo de Cristo.
E é isso que o corpo de Cristo recebe. O corpo de Cristo recebe os doentes, o corpo de Cristo recebe os pecadores, o corpo de Cristo recebe os enfermos, os problemáticos, né? É para isso que Cristo morreu, né? Então, Isaías 53 fala só de Cristo lá na cruz, fala do corpo de Cristo hoje, fala da sua igreja, fala da nossa vida, né? E a questão profética, né? Nós vamos morar nos tabernáculos eternos, nós vamos ter uma festa dos tabernáculos lá na eternidade, né? Jesus falou, eu vou preparar tabernáculos, né? Nós vamos morar nesses tabernáculos. Tem tendas nos aguardando, né? Tabernáculos eternos.